Boa noite, irmãos e irmãs, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Que bom nós podermos estar aqui esta noite, segundo domingo, do mês, aliás, terceiro domingo do mês de janeiro de 2022, para adorar o Senhor. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Salmo de número 86, Salmo de número 86, e nós estaremos lendo os versículos de 8 a 10 e o versículo 15. Salmos 86, de 8 a 10, e o versículo 15. Eu quero convidar você, aqueles que puderem, é claro, a se colocar de pé para a gente fazer essa leitura da palavra de Deus. Salmo de número 86, versículos 8, 9 e 10, e depois o 15. Que diz assim, na minha versão, a Almeida do século 21, a partir do versículo 8, então. Senhor, não há deuses semelhantes a ti, nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas. Somente tu és Deus. E o versículo 15 diz assim: Mas tu, Senhor, és um Deus compassivo e benigno, paciente e grande em misericórdia. Este texto é o texto da nossa devocional aqui do livrinho Catecismo da Nova Cidade, que alguns irmãos adquiriram. E esse catecismo, esse livrinho devocional, ele está na forma dos catecismos antigos, na forma de pergunta e resposta. E dessa segunda devocional, da segunda semana, a segunda semana, a pergunta é: quem é Deus? E Deus, a resposta, Deus é o Criador e sustentador de todos os seres humanos e de todas as criaturas. Aliás, de todas as coisas. Ele é eterno, infinito e imutável em seu poder e sua perfeição, em sua bondade e glória, em sua sabedoria, justiça e verdade. Nada acontece exceto por meio dele e por sua vontade. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, nós rendemos louvores, porque não há entre os deuses semelhantes a ti, ó Deus. Só tu realiza obras grandiosas e extraordinárias. Na verdade, ó Deus, aqueles que se dizem deuses, na verdade, não o são, porque só tu és Deus, não há outro além de ti. O Senhor é o Deus criador de todas as criaturas, criador da criatura humana, criador de todas as coisas. Tu és o Deus eterno, tu és o Deus infinito, imutável, ó Deus, Deus de graça, de compaixão, de misericórdia. E nós estamos aqui esta noite para render louvores ao teu nome, Senhor. Recebe, ó Deus, a nossa adoração. Recebe, Senhor, o nosso louvor como expressão, ó Deus, daquilo que o Senhor é. Como expressão da nossa gratidão pelo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, ó Deus.
e pela bendita esperança daquilo que o Senhor ainda realizará. Nos conduza, ó Deus, neste tempo, ó Pai, que a nossa mente, o nosso coração, o nosso intelecto seja submetido, ó Deus, esteja subjugado pela palavra do Senhor. E como diz o salmista, ó Deus, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Conduza-nos, ó Deus, em adoração, em todo este tempo. É a oração que nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. O grupo de louvor tem a palavra. Boa noite, igreja, graça e paz, amém. Quero convidá-los a cantar então ao Senhor e declarar nesse louvor que vencendo vem Jesus, amém. Aleluia.
Graças a Deus que Ele venceu através do sacrifício da cruz, do sangue derramado. Nós hoje podemos experimentar essa vida que vem da vitória na cruz de Cristo. Amém, queridos? Vamos continuar louvando a Deus então. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com furor, nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais. Iguais não há na terra. A nossa força nada traz, e estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Temos de entender, família, bem poder, embora a vida vá, por nós Jesus está, e nos dará seu reino. Castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o Pai, queremos te agradecer pela segurança que temos em Ti, Deus, e através do Teu nome, através do Teu Espírito que habita em nós, Deus, e nos guia, nos transforma, nos modifica, Pai. Obrigado, Jesus. Continua agora, Deus, a falar conosco, Deus, a tocar a nossa vida e nos transformar, Senhor.
que possamos agora, Deus, entregar a Ti, Deus, devolver ao Senhor os nossos dízimos e as ofertas, Senhor, como forma de adoração também ao Teu nome, Pai. Guia tudo que está sendo feito e realizado nesse Teu local de adoração, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Pois Jesus, meu amigo verdadeiro, ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Jesus Cristo será sempre minha canção.
possa ser a nossa canção hoje e todos os dias. Amém, queridos? Podem se assentar. Nós vamos estar passando a palavra ao pastor Alzenísio. Antes de nós meditarmos na palavra, eu quero passar um informativo muito importante que eu coloquei no grupo a respeito da nossa Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no próximo domingo, às 9 horas da manhã. Então, todos os membros da igreja estão convocados, né? Nessa assembleia nós estaremos, inclusive o edital está ali no mural, tá? Se você quiser conferir. Nós teremos o relatório financeiro anual referente ao ano de 2021, a apresentação do orçamento para 2022, para apreciação da igreja, a admissão de membros e a eleição da diretoria estatutária. Então, todos os membros estão convocados, ok? Então, guarde essa data, anote aí na sua agenda e não falte no domingo. É um dever de cada membro da igreja, ok? Você não pode se eximir dessa responsabilidade. Você vai ter que prestar contas a Deus um dia. Todos nós iremos prestar contas, tá? Lembre-se disso. Outra coisa, eu quero convidar os irmãos para participarem do nosso retiro de carnaval. Nós tínhamos já idealizado esse retiro e aí por uma compreensão melhor, a gente cedeu para Jubaçu, jovens da associação aqui das igrejas do Sul. Porque a gente entendeu que é um grupo que deveria ser dado prioridade, período de carnaval, período bastante complicado na nossa região. Mas a liderança entendeu que, por conta desse surto aí do vírus, né? A nova cepa, a Ômicron, eles acharam por bem cancelar. No entanto, eu já tinha assumido um compromisso lá com o Rodrigo, o rapaz lá do acampamento, né? E eu estive conversando com ele e chegamos ao consenso que nós podemos fazer um retiro, sim, tomando os devidos cuidados, né? E que isso pode ser muito abençoador para nós. Então, eu quero conclamar os irmãos a participarem. As vagas são limitadas, né? Mas eu tenho certeza que vai ser extremamente abençoador. Até eu pedi para a Júlia colocar ali. Até a gente colocou o retiro da família, porque a ideia é a gente juntar as famílias lá para a gente passar esse período de carnaval, para a gente não ficar ocioso em casa, ou de repente até saindo para o lugar que não deve, ou de frente a uma tela de televisão que não vai ter nada que preste. Então, o local é esse espaço Tedigo, né? O nome do dono lá é o Rodrigo. Tem algumas fotos ali, é um espaço não é muito grande, mas é um espaço bem trabalhado, bem adequado. Pode passar o próximo, Júlia, por favor. Ali tem um espaço, ali ele já tem alguma experiência. Esse rapaz que é responsável, ele é crente da Assembleia de Deus e ele também é policial. Inclusive ele trabalha com aquele projeto lá do ProERD, que é um trabalho social voltado para os jovens e adolescentes nas escolas, trabalho da Polícia Militar. Então, ele tem uma estrutura, o espaço é esse aí, pode passar, Júlia, um lugar bem agradável, bem bonito, lá pertinho de Laguna, fica na Barranceira,
Tá? Então, essa questão de transportes é bem tranquilo, porque é bem próximo de nós. Tem mais alguma? É isso ali o mapinha, né? Então, se tem mais? Então é isso aí. Então, os interessados podem passar, pode tratar comigo diretamente, tá? Questão de valores, não se preocupe, né? Dinheiro não é problema, né? Já há quem diga que é solução, né? Mas não vai ser dinheiro o problema para você não participar. A gente só precisa saber ter uma estimativa de quantas famílias para a gente, como eu disse, por conta da pandemia, o local também ter espaço reduzido, a gente vai ter que trabalhar com bastante critério essa questão. Então, se você quiser participar, você já esteja passando o seu nome, que a gente vai selecionar por ordem de chegada. Ok? Dito isto, então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, capítulo 11, e hoje nós vamos estar pensando um pouquinho a respeito da fé, de uma fé bíblica, de uma fé genuína, porque é sobre isso que esse texto de Marcos, capítulo 11, do versículo 20 até o versículo 26, trata. Eu vou fazer essa leitura e você, sentado mesmo como você está, você acompanhe na sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta de preferência. Se estiver usando o aplicativo também, não tem problema, mas é importante que você esteja focado no que as Escrituras dizem, né? E analisando o que a gente vai falando, se realmente tem fundamento bíblico, se procede com o texto que nós estamos analisando. Todos encontraram? Amém? Então diz assim o texto da palavra de Deus de Marcos 11, a partir do versículo 20. Quando passavam na manhã seguinte, viram que a figueira havia secado desde as raízes. Então Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes respondeu: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebeste e o tereis. Quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que também o vosso Pai que está no céu vos perdoe e perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar mais uma vez. A irmã Ceisa pode nos elevar a Deus na palavra de oração? Amém. 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 Pai, prepara nosso coração para entender, Senhor. Abre a nossa mente, Senhor, e leva a partir de todo pensamento, Senhor. Amém. A autoridade do Senhor Jesus. Amém. É o que nós pedimos. Amém. Obrigado, irmã Ceisa. Se existe uma palavrinha pequena e difícil de definir, de conceituar, essa palavra é a palavra fé.
E essa dificuldade de conceituação ou de uma definição de fé, ela fica mais complicada ainda porque a fé não é um conceito ou uma palavra ou um termo que é usado exclusivamente no meio religioso ou no meio teológico. A palavra fé também é usada também no meio secular, né? No meio popular, digamos assim, né? As pessoas no final do ano, né, por causa do montante de dinheiro lá das loterias, né, a mega cena disso, a mega não sei lá das quantas, né, as pessoas costumam fazer o que elas chamam de fazer uma fezinha, né, porque é uma espécie de fé. Né? O Louis Berkhoff, né, ele é um teólogo e ele elenca vários tipos de fé. E eu extraí lá do texto dele apenas um conceito popular de fé que ele nos traz, e ele diz que a palavra fé indica, abre aspas aqui, né, para o Berkhoff, uma persuasão da verdade que é mais forte que uma simples opinião, todavia mais fraca que conhecimento. Olha só, eu achei interessante essa definição, esse conceito popular de fé. Uma persuasão da verdade, mas que não é uma verdade que não é uma simples opinião, mas ela também não tem lá um fundamento muito teórico, em termos de conhecimento. Os filósofos, eles têm uma ideia de fé, um conceito de fé, como um salto no escuro. Na verdade, isso aí é uma herança de um filósofo alemão chamado Kierkegaard, a ideia que ele acabou deixando de salto na fé. É aquela ideia de repente, você pular num abismo, mas você não sabe o que tem lá embaixo. E tem tantos outros conceitos de fé, né? O Edir Macedo, por exemplo, ele fala de uma fé inteligente. Não me aprofundei nesse tema, né? E não vale a pena a gente também ficar gastando muito tempo procurando definições seculares, né, ou conceitos populares ou filosóficos a respeito da fé. O que nos importa, de fato, o que é importante para nós, é que a gente tenha uma compreensão do que é fé à luz da palavra de Deus, né? E a Bíblia, ela nos ensina, talvez o que nós teríamos mais próximo de uma definição de fé é o que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1, onde o autor da carta diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Embora esse, de fato, seja o versículo que mais se aproxime com o conceito de fé, ele não consegue também esgotar o significado de fé nessas palavras, porque vai muito além desse escopo que o autor da carta aos Hebreus ele descreve ali, ele escreve para nós. Mas uma coisa que a gente precisa entender, e isso aqui é importante, né? A única fé que vale a pena é a fé em Jesus. Estou pegando aqui a ideia do Francis Schaeffer. A única fé que vale a pena é a fé em Jesus. As outras fezes não servem para nada. Desculpa aí a cacofonia, né? Mas não serve para coisa alguma. A única fé que de fato
tem proveito para nós é a fé em Jesus. Então, a gente quer falar aqui dessa fé sobrenatural. É claro que existe esse tipo de fé natural. Eu até estava ouvindo uma entrevista num programa da Jovem Pan, acho que é Ponto a Ponto o nome do programa, onde o entrevistador e as pessoas que estavam entrevistando, o entrevistado era um médico chamado Zé Balos. E ele falou que uma das questões assim que é bem interessante, é que não é só o remédio que cura, mas a própria disposição do paciente, o otimismo, a fé dele naquele negócio, naquele tratamento, o otimismo do médico, tudo isso acaba por influenciar no tratamento. Mas para nós aqui, a gente quer entender o que é uma fé genuinamente bíblica. É essa fé sobrenatural. Por que é sobrenatural? Porque nós não nascemos com ela. Essa fé, ela é um dom de Deus. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, quando ele fala que pela graça vocês são salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês. É um dom de Deus. Então, em Efésios 2,8, fica muito claro que a fé sobrenatural, a fé em Jesus, a fé que realmente vale a pena, que nos leva a nos apropriar da salvação que Cristo realizou na cruz do Calvário, essa fé é um dom de Deus, é um presente de Deus. Então Deus é quem nos capacita a ter fé. Deus é quem nos capacita a crer nele para a salvação. Então, é Deus quem nos dá fé. E Paulo também, lá em Romanos, capítulo 12, 3, onde ele fala que ninguém deve ter um conceito muito elevado de si mesmo, mas tem que ter um conceito equilibrado, conforme a medida da fé que Cristo repartiu com cada um. Então, nem todos terão a mesma medida de fé. Por isso é que eu não posso forçar alguém, nem usando eu como exemplo apenas, eu não posso forçar as pessoas a crerem naquilo que eu creio. Cada um, a gente tem que respeitar, cada um tem uma medida de fé dada pelo Senhor. Então, Deus, ele nos capacita a nós, como filhos dele. Não é a qualquer um, a nós que cremos em Jesus, a nós que estamos numa relação de aliança, a nós que fazemos parte da família, que de fato somos filhos. Então Deus nos capacita a crer nele. Deus nos capacita a crer nele para quê? Para servirmos a ele, para glorificarmos ao Senhor através do poder da fé que ele mesmo nos concedeu. Vai ficar como homework, dever de casa, a leitura de Hebreus capítulo 11. Não é o nosso texto, a gente está na nossa introdução ainda, não é o nosso texto, mas é um texto muito interessante quando a gente trata sobre a fé. Aquele texto lá do capítulo 11 de Hebreus, ele é conhecido como a galeria dos heróis da fé.
porque ali o autor da carta aos Hebreus, ele vai falar, vai enfatizar, ressaltar a fé de muitos homens e mulheres de Deus lá do Antigo Testamento. E aqueles homens e aquelas mulheres de Deus mencionadas ali no capítulo 11 de Hebreus, né, foram pessoas que tiveram uma fé operante, elas tinham certeza, elas tiveram certeza de receber o que Deus lhes havia prometido antes mesmo delas receberem. Quando nós estivermos lá na presença do Senhor, a fé já não será mais necessária. A fé é necessária para esse momento aqui, do já, agora e ainda não, como a gente tem falado. Então, a nossa passagem de hoje, ela tem muito para ampliar a nossa compreensão do que é uma fé bíblica, uma fé genuína. Porque o texto que nós lemos nos oferece uma perspectiva, digamos assim, correta, uma perspectiva sobre o que é uma fé bíblica. Porque esse texto, primeiro, ele mostra o objeto da nossa fé. Onde a nossa fé deve ser posta, em quem a nossa fé deve ser posta. Nós já falamos sobre isso, mas o texto menciona o objeto da nossa fé. O texto também nos mostra as oportunidades que a fé nos proporciona. E também o texto mostra alguns obstáculos para a nossa fé. O contexto aqui, a gente está pregando esse texto já faz um tempo, né? Porque na verdade aqui nós falamos primeiro sobre já mencionamos, já tratamos dessa questão da maldição, quando Jesus amaldiçoou a figueira, isso lá em dezembro ainda. Semana passada a gente falou sobre a purificação do templo, e agora a gente está vendo dentro do mesmo texto essa questão da fé, da importância da fé. Então o contexto aqui, né, a gente deve lembrar, até falamos na semana passada, que na segunda-feira, foi a segunda-feira da semana da Paixão do Senhor, né, enquanto os discípulos eles estavam caminhando em direção a Jerusalém, né, bem de manhã cedo, Jesus viu aquela figueira cheia de folhas e galhos e era razoável esperar que tivesse figos ali. Só que Jesus se aproximou, não tinha, e aí então Jesus amaldiçoou aquela figueira. E então no dia seguinte, aí no caso a terça-feira, né? Quando, versículo 20 fala, quando passavam pela manhã, eles viram a figueira, que a figueira havia secado desde as raízes, né? E os discípulos, eles ficaram, digamos assim, espantados, né? Ficaram talvez maravilhados com aquela demonstração de poder do Senhor, embora eles já tivessem visto outras situações. Mas eles estavam admirados a ponto de Pedro chegar então e chamar a atenção de Jesus e falar: mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou, no versículo 21. E então, o que Jesus vai fazer aqui? Jesus vai aproveitar, como o mestre dos mestres que Jesus foi, né, ele vai pegar aquela situação, aquela experiência ali, aquele acontecimento, para ensinar aos seus discípulos a respeito do poder da fé, de uma fé genuína. E enquanto os discípulos estão ali pasmos, admirados, espantados com a figueira que estava seca a partir das raízes, Jesus então vai responder para Pedro e para os demais, né? Tende fé em Deus.
a pronúncia correta, né, do verbo tende. Tende fé em Deus. E quando o verbo está nesse modo aqui, é o modo imperativo, né, do verbo ter, isso aqui é uma ordem. Isso aqui é um mandamento de Jesus para os discípulos e para nós. Tende fé em Deus. Então, a ênfase desse mandamento que Jesus dá ali em primeira mão para os seus discípulos e para nós também, é que nós, como povo de Deus, nós devemos ter uma confiança profunda, consistente e contínua em quem Deus é. E o que Deus disse e o que Deus fará. Por isso que a gente tem insistido e incentivado, né, apenas 10 irmãos pediram, mas eu quero incentivar, eu até vou fazer mais um pedido de uns 5, ainda, só que ele não está disponível, né? Principalmente para os pais que têm filhos, crianças, porque a ideia é memorizar doutrinas bíblicas, né? A primeira lição, a primeira devocional, né? Quem é que lembra, né? Qual é a nossa única esperança na vida e na morte? Aí lá está a resposta e tem o texto bíblico. A segunda lição que você tem que memorizar e deve levar seu filho a memorizar: quem é Deus? Quem é Deus? As pessoas têm muitas ideias a respeito de Deus. Estava falando com a Regina, a gente tem dado umas voltas por aí no meio do mato. E a gente conversa com algumas pessoas e as pessoas estão perdidas. Mas Deus é um só. É claro que Deus é um só. Deus é um só mesmo, pela própria natureza das coisas não pode existir 2 deuses. Deus é absoluto. Mas isso não quer dizer que o Deus que a pessoa está se referindo seja o Deus que eu creio, o Deus que se revela nas Escrituras. Porque esse Deus das Escrituras, que se revela através da sua palavra, se revelou de forma suprema através do Filho, esse Deus, ele é o Criador e sustentador de todas as coisas, de todos os seres humanos. Eu, você e esses bilhões de pessoas, 6 bilhões que existem, sei lá, aproximadamente, só estão se movendo, se andando e falando e respirando, porque Deus sustenta. Essa galáxia medonha, com vários planetas e estrelas, quem sustenta isso é Deus. Então, aquilo que eu falei na semana passada, não é pelo fato de alguém usar a palavra de Deus, ou um grupo usar o termo Deus, que necessariamente ele esteja falando do mesmo Deus que nós servimos. Então, tende fé em Deus, nesse Deus. E quando Jesus fala tende fé em Deus, ele está exatamente apontando o objeto da nossa fé. Para onde a nossa fé tem que estar focada? É em Deus. A fé genuína, ela é focada em Deus. Deus é o objeto da nossa fé. É Ele quem nos fez as promessas. Então, quando a gente lembrar não, na verdade, isso não pode ser esquecido em momento algum, que o objeto da nossa fé é Deus, a pessoa de Deus, o Deus triuno, o Deus que se relaciona conosco, que entrou numa relação conosco por meio de uma aliança com o seu Filho, esse Deus que é todo poderoso, que se tornou
o nosso Pai. Isso é muito profundo, irmãos. Esse Deus que é criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, esse Deus diante de quem as nações se prostrarão, esse Deus é o nosso Pai, por meio de Jesus Cristo. Ele não é Pai de todo mundo, não. Não se iluda com essa bobagem também. Porque a Bíblia distingue quem é filho de Deus e quem não é. O apóstolo João, ele fala lá no Evangelho de João, no capítulo 1, 11, 12, ele diz que Jesus veio para os seus, para o seu povo, mas os seus não receberam, não reconheceram como Messias. E aí João explica, mas a todos aqueles quanto receberam, a saber, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filho de Deus é quem crê em Jesus. Então ele é o nosso Pai e ele se preocupa, a gente precisa entender isso. Eu vejo crentes, e isso é perceptível, que são deístas na prática. Talvez o nome da doutrina deísta talvez seja desconhecido de alguns ou de muitos. Mas deísta é uma crença de que Deus é grande, que Deus criou esse negócio aqui, mas vazou, saiu e ele não se importa com isso aqui. A gente é que tem que se virar. A gente é que tem que arrumar os negócios aqui. Tem muita gente que é assim. Tem muito crente que fala, eu não oro a Deus porque Deus tem outras ocupações mais importantes. Deus tem que lidar, talvez, com as nações. Então, meus problemas. Isso é deísmo. Isso é uma espécie de deísmo. Ou seja, você não crê que Deus é o seu Pai. Isso tem a ver com comunhão. Com proximidade. Então, se Deus é Pai, de fato Deus é Pai daqueles que creem em Jesus, ele se preocupa com cada necessidade. A Bíblia fala, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Então, como Pai, o Senhor nos convida a nos achegarmos a ele, a apresentarmos as nossas necessidades, as nossas preocupações diante do Senhor. Como um Pai, Deus deseja abrir todos os recursos, e Ele tem todos os recursos disponíveis para nos oferecer. Mas nós não buscamos, mas nós, às vezes, rejeitamos. Então nós não estamos lidando com um Deus desconectado da nossa realidade, da nossa vivência, né? De um Deus que não tem compaixão. Deus é um Deus compassivo, Deus misericordioso. O Salmo 86, versículo 15 fala isso. É Deus de graça. Então, Ele quer que nós, como filhos, cheguemos a Ele com uma fé simples, com uma fé semelhante à fé de uma criança. A Ana se preocupa com alguma coisa? Claro que não. A Ana acredita que o Silvio e a Índio vão prover tudo para ela. É essa fé. Por isso que Jesus usa, às vezes, os exemplos de criança. O Matias está só crescendo, ficando forte, né, Lucas? O Lucas é que tem que trabalhar. Trabalhar mais. O Flávio que eu diga agora. Mas é como uma criança, é com essa confiança até ingênua, que a gente tem que chegar diante de Deus. É claro que a Bíblia fala que no conhecimento nós temos que ser maduros. O apóstolo Paulo fala isso. Não dá para a gente ser criança no conhecimento.
Então, da mesma forma que uma criança confia no pai para todas as necessidades, nós, filhos de Deus, devemos confiar em Deus. Se a gente confiasse em Deus, nós não estaríamos estressados, nós não estaríamos tomando as tarjas pretas e etc, dos ansiolíticos e tudo mais. É porque a gente não confia. Então, a nossa fé deve lembrar da pessoa de Deus, desses atributos de Deus. E não somente nos atributos de Deus, nas promessas de Deus também. Porque nós precisamos recorrer às promessas de Deus. E nós temos tantas promessas preciosas. Né? Olha só, a gente às vezes não passa meio batido em algumas coisas que a Bíblia nos fala. Lá em Mateus 11, 28, Jesus fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. É o Senhor que está fazendo uma promessa. Venha! Venha e eu te dou descanso. Venha, larga o teu fardo e eu te dou descanso. O Senhor Jesus, ele fala lá em Mateus 6, 33... mas buscai em primeiro lugar. Ali aquele texto fala sobre a questão da ansiedade, para a gente não ficar ansioso, preocupado com o que nós iremos nos vestir, com o que nós iremos vestir, o que nós iremos comer. Mas ele fala: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu vos acrescento. Então o Senhor, ele empenha a palavra dele nesse negócio, é promessa dele. Então Deus promete, Deus nos convida a orar, a pedir, e dá-se-vos-á. Pedi, dá-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Buscais e achareis antes de bater, eu acho. Então Deus ele promete ouvir as nossas orações. Deus promete responder às nossas orações. Então, quando se trata das promessas de Deus, nós temos a garantia do Senhor que Ele cumprirá cada uma delas. Deus não vai... o apóstolo Paulo, ele fala, né, que Deus, ele é fiel. Mesmo que nós permaneçamos infiéis, Deus continua sendo fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Deus não pode negar suas promessas. Deus não pode mentir. Então, você não pode ter fé que Deus fará alguma coisa, né, se você não confiar nessas promessas de Deus. Então, a oração e a fé, digamos assim, não é que é um cheque em branco, né, que a gente pode pedir qualquer coisa e significa que nós vamos receber qualquer coisa. Não é bem assim. Mas a oração e a fé, elas caminham juntas e são uma oportunidade para nós, como povo de Deus, demonstrar a nossa confiança no Senhor. Demonstrar a nossa confiança na palavra de Deus. Então, quando Deus diz algo na sua palavra, nós podemos ter a fé, a certeza de que Ele vai fazer o que nós pedimos, porque Ele promete, né? Então, quando nós oramos também fora da palavra de Deus, não dá para a gente
ter muita convicção de que a gente vai receber, né? Porque a gente não sabe, não tem discernimento suficiente para saber qual é a vontade de Deus em determinados assuntos, né? Então, a fé sempre vai ser baseada e fundamentada na palavra do Senhor. Então, embora seja certo a gente orar, e devemos orar por todos os assuntos, Paulo fala para a gente apresentar todas as coisas, tornar todas as coisas conhecidas diante de Deus através de oração, súplicas e com ações de graça, né? Então é errado a gente esperar que Deus faça tudo aquilo que a gente deseja que Ele faça. Deus, Ele honra a nossa fé, mas uma fé genuína, uma fé que é fundamentada na palavra de Deus. Então, Deus é o objeto da nossa fé, porque Ele é o nosso Deus, é Pai, Ele é poderoso, Ele tem promessas, né, e Ele tem poder para cumprir aquilo que Ele diz, né? Mas uma questão também que é importante, né, que a gente precisa considerar, é que Deus, ele também tem na verdade, Ele tem o propósito dele, né? E quando nós pensamos em fé, em oração, a gente tem que levar em conta que Deus, Ele tem um plano eterno, e Deus, Ele está trabalhando para levar a cabo o seu plano. Então Deus tem um propósito, e tudo no universo, todas as coisas no universo, até mesmo os nossos pedidos de oração, estão sujeitos à vontade do Senhor Deus e a esse propósito, a esse plano que Deus tem. Então Deus, Ele não vai fazer nada que não faça parte do seu plano. Entenda isso, né? Ou dizendo de outra maneira, Deus não vai fazer tudo que nós pedimos só porque nós pedimos. Ele irá fazer as coisas que Ele deseja fazer e aquilo que vai redundar na consecução do plano dele. Aquilo que é o plano dele. Então, não fica com essa ideia tola que alguns ensinam e pensam que Deus vai dar tudo aquilo que a gente pediu, que a gente quiser que Ele faça, que Ele vai fazer. Não é assim, né? Isso não tem nada a ver com o que a Bíblia diz, né? Nós precisamos entender que Deus é soberano. Deus, Ele tem um plano. E nós é que precisamos alinhar os nossos planos, a nossa vontade aos propósitos de Deus, à vontade de Deus. É o que Jesus diz quando Jesus ensina a respeito da oração em Mateus capítulo 6, né? Quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Então, nós precisamos alinhar nossa vontade com a vontade de Deus. Quando a nossa vontade está alinhada com a vontade de Deus e aquilo que nós pedimos é uma promessa de Deus, então nós vamos receber aquilo que nós pedimos. Então, só para passar para o ponto seguinte, né? O objeto da nossa fé é Deus. A nossa fé é focada em Deus, no poder de Deus, nos propósitos de Deus, nas promessas de Deus. Um outro ponto que a gente pode aprender com o texto, a partir do versículo 23, quando Jesus diz assim: em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que se diz, assim lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração, crede que já o recebeste, tereis. Então, a fé genuína, ela
ela nos propicia muitas oportunidades, digamos assim. A fé nos oferece a oportunidade de nós crermos no impossível. O local de onde Jesus estava aqui com os discípulos, desse ponto onde eles estavam, eles poderiam enxergar o Monte das Oliveiras, né? E também o Mar Morto. E dali, Jesus ele usa uma ilustração, que na verdade era um provérbio usado pelo povo judeu para ensinar. Os judeus, eles geralmente, eles falavam em mover uma montanha para se referir a alguma coisa absolutamente impossível, ou alguma coisa que seria uma tarefa muito complicada de se realizar, quase impossível. Era isso, era uma expressão. Ele não está falando literalmente, né? Mas era um provérbio. As pessoas, quando você estava com uma dificuldade, ele dizia assim, você precisa remover montanhas, né? Quando era um problemão, um problemaço. E é muito interessante porque, embora a gente não use esse provérbio, mas ele pode até ser bem aplicado para nós, né? Porque tem muitas situações que para nós o provérbio cai muito bem, né? Existem situações difíceis, que parecem ser situações impossíveis de se resolver. Às vezes a pessoa que está com a doença, cujos médicos não apresentam uma solução, a medicina não tem recurso. Às vezes é um filho, um irmão que está tão perdido, está tão chafurdado no pecado, que parece impossível que aquela pessoa venha a ser salva. Às vezes é um outro problema que você tem, que você lida e que você acha que não há esperança. Esse provérbio se aplica a esses problemas que parecem ser problemas que não podem ser superados, né? Mas a fé em Deus e nas promessas do Senhor na palavra nos permitem crer em Deus para situações impossíveis na nossa vida. A gente pode crer na salvação de um ímpio, de uma pessoa incrédula, que está mundana. A gente pode crer porque Deus prometeu que faria. A gente viu exemplos na Bíblia de Deus salvando pessoas assim, salvando uma prostituta, salvando um assassino. Então nós podemos crer que Deus pode fazer, né? Nós podemos ter fé que Deus, de repente a gente está passando um momento de muita insegurança, de muita instabilidade que nós estamos vivendo na atual conjuntura. E isso dá um certo receio, mas nós podemos crer que Deus suprirá as nossas necessidades. Por quê? Porque Ele promete isso na sua palavra. Talvez a gente pode parecer que a gente está vivendo isolado, fomos abandonados, mas Deus promete que que jamais nos abandonaria, que jamais nos deixaria a sós. Então, a gente pode ter fé e confiar nessas promessas de Deus. Nós podemos confiar ter segurança da salvação, na perenidade da salvação, porque o Senhor fala que Ele deu a vida pelas suas ovelhas e ninguém as arrebata das suas mãos.
É Ele quem promete. A gente pode ter confiança e crer num lugar chamado céu e que nós iremos para lá, porque Jesus fala que Ele foi preparar lugar e vem para nos buscar, para nos levar até lá. São promessas de Deus para as nossas vidas. E a lista poderia continuar. Tem muitas promessas, né? Então, a fé em Deus, a fé nas promessas de Deus, nos permite crer nele para aquelas coisas que nós achamos impossíveis, que nós achamos que não tem solução. Então, a fé, ela nos permite, nos possibilita crer no impossível. Mas não somente crer no impossível, a fé nos possibilita receber o impossível, nos apropriar do impossível. Versículo 24, Jesus fala: por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes e o tereis. Então Jesus disse que se crêssemos nele, nós poderíamos ter o que nós pedimos. Então a fé, ela tem essa capacidade extraordinária de nos capacitar a segurar com as nossas mãos as coisas que ainda nós não vemos, que é o que o autor da carta aos Hebreus diz. Então a fé é a garantia, é a certeza de que teremos as coisas que Deus nos prometeu. A fé nos permite guardar em nossos corações as coisas que ainda não apareceram. A gente pode tem vários exemplos na Bíblia, a gente pode tomar o exemplo de Abraão. Deus falou com Abraão: ora, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Eu vou fazer você, vou abençoar você, vou abençoar aqueles que te abençoarem, vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem, vou fazer você pai de uma grande nação. E através do seu descendente, da sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. E Abraão não tinha um filho, Abraão já tinha uma idade avançada, a esposa de Abraão não podia gerar filhos, era estéril, mas a Bíblia fala que Abraão creu. Ou seja, Abraão não chamou Deus de mentiroso. E é isso que está a grandeza de Abraão. Abraão creu e isso foi imputado como justiça. Então a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é o firme fundamento das promessas de Deus, conforme Hebreus no capítulo 11 nos diz. Então nós podemos já crer com certeza de que Cristo vai voltar. Nós podemos crer com certeza que se Cristo não voltar, enquanto nós estivermos vivos, nós iremos ressuscitar. E se Ele voltar, enquanto estivermos vivos, nós teremos o nosso corpo transformado, num piscar de olhos, porque isso é uma promessa. Nós podemos crer que nós seremos glorificados, teremos um corpo glorificado, uma glorificação futura. Nós podemos crer que nós iremos reinar com Cristo, porque isso é uma promessa. O apóstolo Paulo fala lá em 2 Timóteo 2,12 que se sofrermos com Ele, também reinaremos com Ele. E em Apocalipse, João diz, Apocalipse 22:5, eles reinarão para todo sempre. Está falando, esses somos nós. Então a fé em Deus e na palavra do Senhor torna essas promessas, que são futuras, já uma realidade. Não é uma coisa inatingível, mas a fé nos transforma essas promessas futuras em algo real, já nesse momento. O céu já é uma realidade para nós. Se não é para você, crente, deveria ser.
A ressurreição já é uma realidade. Pela fé. Se não é para você, crente, deveria ser. Então, a minha futura glorificação, a mudança eterna, já são reais. Pela fé. Então, essas coisas são reais não porque a gente tenha visto ou experimentado, mas porque Deus nos prometeu. E se Deus nos prometeu, é certo, certíssimo, garantido de que Ele cumprirá, que Ele fará acontecer. Então, o objeto da nossa fé é o Senhor Deus, porque Ele é o nosso Pai, através de Jesus, Ele tem poder de cumprir as promessas dEle. E Ele tem os propósitos dEle. E tudo isso se encaixa no nosso chamado, na nossa vocação aqui na Terra. Então, além desse aspecto que o texto mostra, que Deus é o objeto da nossa fé, o outro aspecto que nós acabamos de ver é que a fé nos possibilita, nos oportuniza, digamos assim, a crer no impossível e a receber aquilo que é impossível já e agora. Só que o texto também mostra que existem alguns obstáculos à fé. Versículos 23 e 26 a gente vê alguns desses obstáculos. Enquanto Jesus apontava ali para o objeto da fé, que é Deus, lembrando dessas oportunidades da fé, agora ele vai mencionar alguns obstáculos para a fé. E aqui nós temos, pelo menos nessa parte final do nosso texto, nós encontramos pelo menos 3 obstáculos para a fé. Primeiro, a incredulidade. Versículo 23, Jesus fala, se alguém disser ao monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar. E não duvidar. A dúvida, ela é mortal para a nossa oração. Aliás, um coração duvidoso nem ora. Nem ora. Se você não está orando, isso é um sinal de que você não crê. É um indício de que seu coração tem dúvida. É indício de que você não crê que o que Deus disse é verdade, é verdadeiro. Você tem dúvida de que Deus é capaz de fazer aquilo que Ele diz. Tiago, ele fala, lá no capítulo 1, da sua carta, ele fala que... Vamos ler o texto, que é muito interessante. Tiago 1, 6 a 7. Tiago escreve assim... eu vou ler o 5. Ele diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a concede livremente a todos, sem criticar, e lhe será dada. Algumas versões falam assim, lançar em rosto, versículo 6 fala assim: peça-a, porém, com fé, sem duvidar, porque quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Tal homem não deve pensar que receberá do Senhor alguma coisa, pois
vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. Tem uma versão que fala que não adianta você ficar cocheando entre um pensamento e outro. Não pense você que se não tiver um foco, fé, convicção nas promessas de Deus, você vai receber alguma coisa dele. Você não vai receber. É o que o texto fala. Então, a dúvida, a incredulidade é um problema muito sério. E o texto apresenta também, Jesus ele fala, tudo o que pedirdes. Vou voltar lá para Marcos, capítulo 11, ele diz que tudo o que pedirdes em oração. O problema aqui é que, às vezes, Tiago fala isso também, né? O problema é o egoísmo. Tiago fala assim, vocês não têm nada porque não pede. E quando pede, pede mal. Porque vocês pedem para gastar nos vossos deleites. Vocês pedem egoisticamente. É por isso que alguns não recebem. Esse é o problema. É muito egoísta. Pede só pensando em si. Né? A gente já falou que a fé não é um cheque em branco para a gente pedir o que quiser. Quando Jesus fala tudo o que pedires, não significa que Deus vai nos dar qualquer coisa que nós peçamos. Em 1 João capítulo 5, 14 e 15, a Bíblia mostra claramente, né, que a oração sempre deve ser baseada e fundamentada na vontade, ou de acordo com a vontade de Deus. Lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 13, fala o seguinte, 1 João 5, fala assim, na verdade é a partir do versículo 14, fala assim, e esta é a confiança que temos nele, se pedirmos alguma coisa segundo sua vontade, ele nos ouve. Se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos o que lhe temos pedido. Então, a resposta à nossa oração, ela vem, nós recebemos quando nós oramos de acordo com a vontade de Deus. A nossa oração deve ser sempre baseada naquilo que Deus quer e não no que nós queremos. Né? Algumas pessoas acham que usa até o nome de Jesus como de uma forma mística, né? Como se fosse uma fórmula mágica. Mas o nome de Jesus não é uma fórmula mágica para usar. Usar o nome de Jesus é orar pelas coisas pelas quais o próprio Jesus oraria. É orar para que os propósitos do Senhor, a vontade do Senhor, sejam cumpridos e não orar pelas nossas razões, da maioria das vezes, egoísticas. Né? Então, orar segundo o nome de Jesus, usando o nome de Jesus, é pedir a Deus, é suplicar a Deus com base na justiça de Cristo e não nossa. Nós só podemos chegar diante do trono da graça por meio de Jesus. Ele é o novo e vivo caminho que nos dá acesso. É orar para a glória dele. Deus, ele responde de fato às nossas orações quando nós oramos segundo a vontade dele. Mas eu tenho certeza que muitos de nós aqui já tiveram alguma experiência
de receber, receber uma resposta positiva de oração, né? Mesmo quando você não tinha nenhuma promessa de Deus explícita na sua mente, né? Então, eu creio que sim, Deus ele pode responder algumas orações para nós, os seus filhos, mesmo quando a gente não tem nenhuma promessa clara na nossa mente. Mas o que a gente precisa entender é que, seja com promessa ou sem promessa, a gente precisa entender que é a vontade de Deus que tem que ser feita. E que nós não temos, nós não temos essa, eu diria, essa condição de obrigar, de exigir de Deus alguma coisa, né? Como alguns ensinam que você tem que exigir, que você tem que determinar, que você tem que colocar Deus contra a parede. Não é por aí, né? A gente precisa entender quem é Deus e quem somos nós. Então a gente deve entender que as nossas orações sempre devem estar condicionadas à vontade de Deus. Então, incredulidade é um impedimento. Pedir egoisticamente é um impedimento para a nossa oração. Mas Jesus ele menciona um outro obstáculo, que é a falta de perdão. Eu estava pensando nesse texto, né? Parece que não tem nada a ver falta de perdão com oração, com fé. Mas se a gente analisar, pensar um pouquinho, Jesus ele fala assim, quando estiverdes, versículo 25, quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que também o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. E aí o versículo 26 fala, mas se não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas, né? Então, assim, faz sentido, né? Porque assim como a fé, ela nos conecta a Deus através da oração, né? Ela permite que as nossas orações cheguem até Deus, que sejam cumpridas. A falta de perdão, ela acaba se constituindo uma barreira para que nós nos acheguemos a Deus, para que nós nos apresentemos diante de Deus. Nós precisamos, inclusive, acho que é Pedro, né, que fala, é Pedro, e Pedro tem um texto que é só para os maridos. Deixa eu ver se eu acho esse texto aqui para os maridos. Preste atenção, maridos. Um texto sobre oração para os maridos. Deixe-me ver aqui, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, fala assim, olha, da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar. Tem mulher que está falando assim, fala Deus. O texto é interessante para os maridos, é só para os maridos, é só para os homens isso aqui. As mulheres, da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar, com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Deu rebu no casamento, não precisa nem orar. Tem que acertar primeiro a situação, porque você vai ter acima da sua cabeça um céu de bronze.
Sua oração não vai passar aquilo ali. Então, mas isso se aplica de um modo geral quando nós não perdoamos. Isso extrapola para outros relacionamentos também, é o que Jesus está mostrando aqui. Se a gente não tiver com os nossos relacionamentos, com os nossos irmãos em dia, as nossas orações também não vão fluir. Né? A conexão é quebrada, o 5G não vai funcionar, não vai conectar, enquanto você não acertar, não perdoar aquele que te ofendeu. Porque um coração rancoroso, um espírito irascivo contra alguém, vai estar em desacordo a tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Primeiro que Ele nos perdoou os nossos pecados. Perdoou todos os nossos pecados. Então Ele espera que nós perdoemos aqueles que nos maltratam, porque, afinal de contas, é algo tão ínfimo comparado com as ofensas que nós cometemos contra Deus. Paulo ele fala lá em Efésios capítulo 4, 32, ele diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O Senhor fala para a gente perdoar. Manda, não só fala, ordena que nós devemos perdoar. E Paulo também, ele instrui que nós devemos perdoar uns aos outros, como Deus também nos perdoou. Então, concluindo, já são 8h10, uma fé bíblica, uma fé genuína, é algo poderosíssimo demais. Nós não temos nem ideia do que Deus nos concedeu. É uma arma poderosa. As montanhas, elas cedem pelo poder da nossa fé em Jesus. O diabo, o inferno se estremece. O pecado tem que sair em retirada pelo poder da nossa fé em Jesus. Então, a fé é sem dúvida uma das maiores dádivas que Deus nos concedeu a nós. E à luz de tudo que nós ouvimos hoje, a pergunta é essa: como está a sua fé? Você está andando por fé, vendo o invisível, crendo nas promessas de Deus? Você está confiando, crendo que Deus pode mover grandes montanhas, resolver grandes problemas na sua vida? Você está buscando a vontade do Senhor para a sua vida, para determinada situação pela qual você vem passando? Se você responder sim para essas perguntas, glória a Deus. Continue firme. Continue. Que a fé de hoje não serve para amanhã. A fé, a fé nunca é estática. A fé ela é dinâmica. A fé de agora não serve para daqui a pouco. É por isso que a gente precisa estar se alimentando continuamente da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Se você respondeu sim a essas perguntas, glória a Deus pela sua vida. Continue confiando no Senhor. E Deus vai dar vitória. Com certeza. Agora, se a sua fé é vacilante, o Senhor está aqui para ajudar também. Há esperança para nós todos. Nós precisamos pedir. Como aquele homem lá, num dos evangelhos, lá que acho que tinha filha, né?
doente, fala: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. É só a gente pedir, mas a gente precisa pedir e querer, de fato, que Deus faça isso. Então, é isso, crente. Se sua fé está vacilante, peça ao Senhor: me ajuda, Senhor. Me ajuda na minha incredulidade. Aumenta a minha fé. Agora, se você nunca depositou a sua fé em Jesus, não confiou a sua vida aos cuidados do Senhor, também esse é o momento de você, através da fé, se apropriar dos benefícios da obra que Jesus consumou na cruz. Se apropriar da salvação, do perdão dos seus pecados. E qualquer um que se chegar ao Senhor com sinceridade no seu coração, Ele não irá rejeitar. Feche seus olhos, vamos orar. E com essa oração a gente vai estar encerrando o culto desta noite. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, te louvar, ó Deus, porque nós estávamos cegos, perdidos, ó Deus, como ovelhas sem pastor, sem direção. E o Senhor teve misericórdia de nós. O Senhor enviou o teu Filho para nos salvar, para nos resgatar. E o Senhor, por tua graça, por tua misericórdia, fez com que nós pudéssemos, ó Deus, chegar ao conhecimento dessa salvação. E o Senhor mesmo, ó Deus, nos concedeu o dom da fé para que nós nos apropriássemos, ó Deus, dos benefícios, das benesses da obra redentora de Cristo. Obrigado, ó Deus, por esta obra maravilhosa que o Senhor realizou em nossas vidas, ó Deus. Mas nós, ó Deus, às vezes somos tão negligentes, somos displicentes, ó Deus. E perdemos, ó Deus, a perspectiva correta. Deixamos de olhar para o Senhor. Olhamos para as coisas temporais, as coisas efêmeras deste mundo. Deixamos, ó Deus, o nosso coração, às vezes, ser seduzidos pelo engano do pecado. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. E eleva os nossos olhos para olharmos para o Senhor. O Senhor que é o autor e consumador da nossa fé. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa incredulidade, na nossa falta de fé. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus. E nos ajude a caminhar pela fé, não por vista, como diz a tua palavra. Nós oramos, Deus, e pedimos que, se porventura, Deus, alguém no nosso meio aqui esta noite ainda não recebeu essa fé salvadora, Deus, essa fé que leva o pecador a confiar somente em Jesus, nós pedimos ao Senhor que por tua graça e por tua misericórdia, por tua compaixão,
o Senhor possa dar, ó Deus, essa fé, para que haja salvação essa noite, e salvação da parte do Senhor, para a glória do Senhor. É a oração que nós fazemos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Dito isto, com oração silenciosa, nós estamos encerrando o culto desta noite. Eu quero agradecer a presença de todos, especialmente daqueles que estão nos visitando pela primeira, segunda, terceira vez. Que Deus abençoe aqueles que também estarão nos acompanhando aí pela internet. Tenham todos uma semana abençoada na presença do Senhor.